Bom, pessoal, oficialmente bom dia. A gente vai dar seguimento, né, às aulas que a gente estava tendo com a nossa revista, essa daqui. Quem ainda não pegou, pode ir lá na igreja pegar. A Volta para Casa, o Retorno do Exílio da Babilônia. A gente está estudando, né, a Bíblia inteira, vamos dizer assim, e entendendo melhor como ela funciona. E é interessante porque a gente não estava fazendo a leitura da Bíblia, digamos, na sequência, né? Um livro depois do outro. A gente está vendo a leitura meio que na ordem cronológica, na ordem como as coisas aconteceram. E estranhamente, a gente talvez possa parecer estranho, né? Mas a gente vai estudar primeira e segundo Crônicas só agora. Primeiro e segundo Crônicas, né? Primeiro porque é livro. Então, me chamaram a atenção muitas vezes quando eu era adolescente a respeito disso. Agora eu falhei na hora de falar. Mas a gente vai estudar esses livros hoje, nessa aula. E para começar, queria pedir para vocês escreverem aí no chat. Que tipo de coisa a sua mãe precisa falar pelo menos umas 3 vezes para você levantar e fazer? Aquelas coisas que sua mãe fala para você fazer e você não faz. Ela fala a segunda vez, um pouquinho mais de raiva e aí você não faz. Ela fala brigando, aí você pensa em levantar para fazer, mas dá uma preguiça. Que coisas acontecem assim? Lavar a louça. Eu lembro que, graças a Deus, né, eu consegui aprender, mas quando eu era criança, minha mãe falava para eu parar de ficar roendo a unha, que eu comia muita unha assim, né? E eu não parava, eu sempre fazia e tudo mais. Aí ela passou pimenta para poder tentar parar, ela passava base também para ver se com um gosto ruim o negócio em cima eu parava de roer, nada adiantava. Aí chegou um dia que ela falou: menino, para de roer unha. Aí ela falou, aí eu bati assim um momento de um estalo na minha cabeça e falei: nossa, vou parar de roer unha. E aí eu parei. Foi muito engraçado esse dia. Acho que eu tinha uns 7 anos quando isso aconteceu. Mas, a Júlia e o Vinícius falaram que lavar a louça e o Júlio falou de arrumar o quarto. E eu tenho um pouco de dificuldade quando minha mãe chama para poder almoçar, assim. Hoje em dia eu tenho aprendido a ir, né? Porque agora eu cozinho também, eu faço almoço e tudo mais. Quem cozinha tem a fome maior, porque tá vendo as coisas ficando prontas, né? E quer comer, e também, tipo, quer comer enquanto tá quente, né? Só que aí a minha mãe chamava eu para poder almoçar ou para poder jantar, ela chamava uma vez, eu não ia. Chamava 2 vezes, eu não ia. Chamava 3 vezes, aí eu descia, ia almoçar. Mas era uma coisa que eu batalhava. Mas beleza. Pode parecer nada a ver, mas vai ter a ver com a nossa lição depois, vocês vão entender. Como eu falei, né, a gente vai estudar hoje de uma forma bem expressa, assim, o livro de primeiro e segundo Crônicas. E aí, para quem não sabe, primeiro e segundo Crônicas, na verdade, é um livro só. Ele era um pergaminho só, né? Só que era uma história só que dividida em 2 pergaminhos, perdão. Então, assim, não é como se fossem livros desconexos, né? O 1 e o 2 ali estão por um motivo. Diferente do Novo Testamento, por exemplo, né, que primeiro e segundo eram cartas distintas, eram histórias distintas, aqui é a mesma história, a mesma sequência, só que dividida em 2 volumes, igual as trilogias que você vê por aí, né? É sempre a mesma história, só que dividida em volumes diferentes. E o objetivo de escrever primeiro e segundo Crônicas foi para poder lembrar o povo de Israel de sua origem, lembrar de onde eles tinham vindo, né, qual que era a história deles. Por que que eu digo isso? Porque o livro foi escrito depois do exílio. Lembram, né, que o povo de Israel e o povo de Judá vivia ali na Terra Prometida, vivia em Canaã. Eles foram exilados para Babilônia. A gente estudou o livro de Daniel, né, e no final do livro de Daniel
capítulo 9 ou 10 agora, acho que é o 9. Daniel fala, no ano da morte do Eusías, não é da morte do Eusías, não. Eusías foi Isaías. Enfim, em um determinado ano lá, Daniel fala que ele entendeu que a profecia de Jeremias, né, que o tempo do exílio seria de 70 anos. Então ele entendeu que o fim estava próximo, Daniel vai lá, confessa o pecado, e aí, dados vários eventos, que a gente vai estudar em mais detalhes para frente também, né, a gente vai ver Esdras e Neemias, o povo de Israel finalmente é libertado e vai para Jerusalém. E aí, chegando em Jerusalém, primeiro e segundo Crônicas é escrito para poder relembrar o povo da história de Deus. Alguns sugerem que esses livros são escritos por Esdras, mas não é muito certo, não tem evidências concretas. O que se sabe é que provavelmente quem escreveu Crônicas era um levita, e Esdras era um levita, né? E era uma pessoa que viveu na mesma época. Se não foi o próprio Esdras, pelo menos era conterrâneo ali, contemporâneo de Esdras. E aí, só questão de linha do tempo aí, né? Por volta de 1011 a.C., Davi sobe ao trono, 40 anos depois, Salomão assume o trono, tem um reinado também de 40 anos de Salomão, né? Daí o reino se divide, acontece todas aquelas coisas que se passam no livro de 1ª e 2ª Crônicas, e aí acontece o cativeiro babilônico, Nabucodonosor conquista Jerusalém, e a gente lembra, né, que o reino de Israel era o reino do norte, foi conquistado primeiro, depois o reino do sul, o reino de Judá foi conquistado. E aí, então, eles são levados cativos, e aí, alguns anos depois, Ciro, ele decreta a liberdade, né, do povo de Israel. Beleza. Mas então, por que o livro de Crônicas é escrito, né? Qual que é o propósito de se escrever esse livro? O propósito, como eu falei, era lembrar o povo da aliança que Deus tinha com esse povo. Porque algumas perguntas se passavam, né, na cabeça das pessoas. Nossa, mas a gente estava lá em Jerusalém, a gente estava na terra que era nossa terra, a gente foi exilado e está voltando agora. Será que realmente a gente é o povo da aliança? Porque olha o tanto de coisa ruim que aconteceu com a gente. Não parece que a gente é o povo da aliança e que Deus está cuidando de nós. Será que Deus verdadeiramente nos governa? Não parece, porque quem é o nosso governante é um rei estrangeiro que mora num palácio distante. Ele morava lá na capital, Ciro morava na capital do Império Persa. Então, né, não tinha nada a ver com o povo de Israel. Essa era a sensação que eles tinham. E muita coisa tinha mudado, né? A terra que eles moravam tinha sido destruída, as dificuldades eram grandes, o contexto político, o contexto social e cultural era muito diferente. Mas a aliança de Deus permanecia, a promessa de Deus permanecia. E era necessário que esse livro fosse escrito para poder relembrar as palavras e as promessas de Deus para o seu povo. E se vocês perceberem, né, eu escrevi esse slide aqui de uma maneira bem vaga, porque parece que é a mesma situação que a gente está vivendo hoje. Pensa de antes e depois da pandemia. As coisas estão muito diferentes antes de tudo isso ter acontecido, né? Agora a gente está mais receoso, a gente tem muita gente isolada, tem muita gente enferma, tem muita gente enlutada, e é muita gente mesmo, muita gente ao mesmo tempo, uma situação cultural e social totalmente diferente. E tem gente que vai lá e pode pensar que Deus abandonou a gente, que Deus se esqueceu do seu povo. Será que a gente realmente é o povo de Deus, nós cristãos? Não está parecendo, porque tem gente cristã que está morrendo. Vai ter alguém que vai pensar assim, né? Se Deus estivesse protegendo o seu povo de verdade, os cristãos não morreriam. Uma hipótese errada, mas uma hipótese. E aí tem gente que pergunta, será que Deus nos governa? Nosso governante mora num palácio distante, o presidente da República está lá, no Palácio da Alvorada, lá em Brasília. Não é uma pessoa próxima, uma pessoa
que é o nosso próprio Deus, que a gente se relaciona pessoalmente e tipo, é só orar, ele está nos ouvindo. Não é um governo imediato. Então, a gente pode ter essa sensação de distância e pensar que Deus está longe de nós, nessa situação que a gente tem vivido. Mas não se esqueça, muita coisa pode ter mudado, a dificuldade pode ser grande, né? O caos ao redor da gente pode ser grande, mas Deus permanece, a aliança de Deus permanece, as suas palavras, as suas promessas permanecem. E é isso que a gente vai tentar buscar ânimo, né? Nessa afirmação que a gente vai buscar ânimo através dessa lição. E aí, então, tem uma frase que eu achei interessante, né? Que a revista fala: o povo que sabe que o Senhor é o seu soberano e que arrependido se submete a ele, tem pela frente um futuro brilhante e eterno. Então, né, lembrem-se, tipo, por que o povo de Israel foi exilado? Por que foi necessário esse período de sofrimento, de vida distante da terra prometida? Porque eles pecaram, porque eles se esqueceram de Deus, porque eles fizeram aquilo que não agradava a Deus. E agora eles estavam indo de volta para o seu tempo, para sua terra, conforme Deus tinha prometido, que era a terra deles. E percebam, né? O sofrimento, a aprovação não durou para sempre, ela tinha um fim, ela acabava. Deus conduziu eles de volta para casa e ele queria arrependimento. Deus queria que o povo se arrependesse, se voltasse para ele, se submetesse a ele. E assim eles teriam um futuro brilhante e eterno. Beleza? E isso se aplica para nós também hoje, é claro. Algum comentário até aqui? Acho que não. Beleza. É uma frase bem profunda, essa que você acabou de passar. Sim, sim. Ela ensina que a gente, né, tipo, a gente pode não, a gente vai comumente se esquecer, né, que Deus é soberano e ah, é, que Ele está cuidando de tudo. A nossa mente é fácil, é rápida para poder se esquecer dessas verdades. Mas quando a gente se esquece, né, a gente tem que se arrepender e submeter a Ele, confiando nesse futuro brilhante e eterno que Ele tem para nós. A vida eterna com Ele lá no céu, né? Mas então vamos lá. O que os livros de crônicas vão relembrar o povo de Israel? Eles vão relembrar o povo de Israel das alianças, as alianças que Deus fez com a nação de Israel, né, e com os líderes de Israel ao longo da história. Tá tudo registrado no livro e a gente pode relembrar, né, junto com o povo de Israel, aquilo que talvez tinha sido esquecido. Então, se vocês forem aí, quem puder abrir para nós, na verdade eu vou falar, o Vinícius, abre aí para a gente, 1 Crônicas 16, 1 Crônicas 16, 14 a 18. Leia aí para a gente, daí a gente comenta. Calma aí. Primeira Crônicas 16. De 14 a 18. Tá. Ele é o Senhor, nosso Deus. Vemos sua justiça em toda a terra. Lembrem-se de sua aliança para sempre, do compromisso que ele firmou com 1000 gerações. É a aliança que fez com Abraão, o juramento que fez a Isaque. Ele a confirmou a Jacó por decreto, ao povo de Israel como aliança sem fim. Darei a vocês a terra de Canaã, como a porção de sua herança. Beleza. Então, só para contextualizar, né, esse é um salmo que Davi entoa a Deus. Inclusive, a gente vai ver trechos, né, dessa canção inteira que é registrada em 1 Crônicas 16, o Salmo 105, o Salmo 96 e o Salmo 106. Então, a gente vê que, de fato, né, tipo, está relacionado. Na verdade, está contextualizado, né? O que talvez era só um salmo na história do povo de Israel, perdão,
agora está contextualizado e se explica, né, onde e quando ele cantou. É interessante ver, né? Tipo, nem todos os salmos a gente tem a história por trás deles, mas alguns salmos a gente tem. E aí, então, nessas expressões aqui, né, nesse louvor que Davi faz, Davi lembra a promessa e a aliança que Deus tinha feito com Abraão, Isaque e Jacó, que eram os patriarcas do povo, né? E aí, até no versículo 17 fala, o povo de Israel como aliança sem fim. Então, essa é um compromisso que Deus tinha assumido, né? E a gente já comentou algumas vezes que a aliança que Deus faz é uma aliança sempre que é unilateral. E é curioso ver isso, né? Porque, tipo, a gente sempre vai estar pronto na primeira oportunidade para poder quebrar essa aliança, quebrar esse compromisso com Deus. Nós somos pecadores, a gente sempre vai fazer isso, porque é a nossa natureza. Mas o interessante é que o outro lado está sempre disposto a permanecer firme, né, nessa aliança, por mais que a gente falhe. E lembrem-se, o autor aqui de Crônicas está escrevendo depois do contexto do exílio, depois de todo o sofrimento do povo de Israel. E aí, então, quando ele reforça e ele explica novamente esse contexto, explica novamente e cita, né, a respeito dessa aliança, ele está relembrando o povo de Israel a respeito das promessas de Deus, aquilo que Deus tinha prometido, que aquela terra seria a terra do povo de Deus, que Deus daria um fim bom, um fim proveitoso ao povo dele. Então, é interessante ver isso, né, que está sendo relembrado. O autor de Crônicas está relembrando o povo dessa aliança com os patriarcas, e isso deveria trazer esperança para as pessoas, né? Comecem já a lembrar aquilo que a gente comentou no começo da aula, aquilo que a mãe fala repetidas vezes e insiste até você ouvir. Aí, então, depois a gente vê a aliança relembrada também, né, que Deus faz com Davi e com Salomão. 1 Crônicas 17, aí do ladinho. Júlio, você pode ler para a gente? 1 Crônicas 17, de 11 a 14? Opa, beleza. Só um momento. Primeira Crônicas 17, do 11 ao 14, certo? Isso. E quando você morrer e for sepultado ao lado de seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei e tornarei forte o reino dele. Será ele quem construirá um templo para mim, e eu farei com que os seus descendentes governem para sempre. Eu serei pai dele, e ele será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como fiz com Saul, e que foi seu rei antes de você. Eu o colocarei como responsável pelo meu povo e pelo meu reino para sempre. A sua descendência real nunca terminará. Beleza. Então, aqui, né, a promessa que Deus faz a Davi, por intermédio, né, do profeta Natã, o profeta Natã vai e fala isso para Davi, e nessa promessa Deus fala que Davi não construiria, né, um templo, mas seu filho Salomão que construiria o templo onde Deus seria adorado, né? Até aquele momento Deus ainda estava sendo adorado no tabernáculo, né? Uma estrutura de madeira, pano, que seria tornada num templo só depois. E se vocês lembrarem, né, o templo foi destruído durante o exílio. Os povos que vieram e conquistaram Israel, e conquistaram Judá, e conquistaram Jerusalém, destruíram o templo. Então, olha que a gente até vai comentar um pouco mais sobre isso depois, né? Mas olha a falta de esperança que talvez poderia tomar conta daquele povo. Assim, o templo que a gente tinha, que era o lugar que a gente adorava o nosso Deus, está destruído. E agora? Será que Deus abandonou a gente? E aí, então, o povo é relembrado através dessa passagem no livro de Crônicas, né? Deus assumiu um compromisso com Davi
e fez uma aliança, né, com Davi e com Salomão, em que o templo seria construído, mas a parte mais importante é o que é dito depois e que aponta para Jesus, né? Já chegando à conclusão. Ele fala: eu confirmarei para sempre como rei sobre minha casa e sobre meu reino, e seu trono será estabelecido para sempre. Isso não significava que Salomão ia ser imortal, né? Ia viver para sempre, mas que a sua descendência permaneceria como rei para sempre. E a gente sabe que Jesus, né, era descendente da linhagem real ali, tanto o livro de Mateus quanto o livro de Lucas, Mateus 1 e Lucas 3, vão trazer a genealogia de Jesus, e a gente vê nessas genealogias, né, que Jesus era descendente de Davi. Então, tanto que a gente vê outras expressões, Jesus, filho de Davi, tudo isso aponta para a descendência davídica, que a gente chama, né, de Jesus, e a gente sabe que Jesus estabeleceu o reino de Deus para sempre, de uma forma completa, e o trono nunca vai poder ser removido dele, porque ele é o próprio Deus. Então, aquilo que poderia ser uma mensagem triste, ou uma visão triste para o povo que retornava do exílio, era, na verdade, uma visão de esperança, para se lembrar da promessa de Deus, que o templo seria construído, e mais do que isso, que o reino de Deus seria eterno e nunca mais teria fim, na pessoa de Cristo. Então, a gente vê nisso, né? Mais uma vez, a preservação do povo de Deus e, né, o apontamento para a vinda de Jesus. E aí, então, a gente tem uma outra aliança com o povo, né? A gente chegou a comentar agora há pouco dos patriarcas e depois com o povo de Israel, que Deus tinha prometido a terra de Canaã. E agora a gente vai lá para 1 Crônicas, quer dizer, a gente não vai ler, né? 1 Crônicas 9, de 1 a 34, que vai falar a lista das tribos que retornaram do exílio da Babilônia. Mas, Júlia, se você puder ler para a gente, 2 Crônicas 34, versículo 9, a gente vai ver outra coisa muito interessante também a respeito disso. Você pode ler para a gente? Posso. 2 Crônicas 34, 9, né? Isso. Foram a Ilaquias, sumo sacerdote, e entregaram dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus e que os levitas, guardas da porta, tinham ajuntado. Dinheiro provindo das mãos de Manassés e de Efraim e de todo o resto de Israel, como também de todo Judá e Benjamim, e dos habitantes de Jerusalém. Muito bom. Então, o que se passa, né, nessa história? Uma coisa que é interessante, eu não lembro se eu já comentei em outras aulas a respeito disso, mas quando o reino de Israel foi tomado pelos assírios, anos antes, né, do reino de Judá, que era o reino do sul, ser conquistado pelos babilônios, algumas pessoas de Israel fugiram para o reino do sul para poder se abrigar lá, porque eles falavam a mesma língua, tinham a mesma cultura, serviam ao mesmo Deus, né? Então, eles fugiram para um reino que iria receber eles bem, porque eles eram todos descendentes da mesma aliança, apenas era uma divisão política, né? Os dois reinos. E esse versículo aponta para isso, ou seja, no reino de Judá, não tinha só pessoas da tribo de Judá, Benjamim e Levi, né, que eram os levitas que eles não tinham um território próprio, mas que eles estavam ali servindo no templo como sacerdotes. Então, pode ser que alguém vá falar, mas então o povo que estava ali representado eram só 3 tribos, né, de todas as 12. Não, era bem assim, porque a gente vê mencionadas Manassés e Efraim nesse versículo, e na verdade ele fala, e todo o remanescente de Israel, ou seja, todas as tribos que compunham o reino do norte, o reino de Israel, estavam representadas no povo de Judá. O povo permanecia um só. Deus, pela sua graça, ele manteve a sua aliança e não dizimou completamente a nação de Israel, mas manteve um remanescente do seu povo. E esse povo, né, que depois foi para o exílio e retornou, e aí, como eu falei, né, está representado aqui em 1 Crônicas 9, de 1 a 34, o retorno desse povo, a gente vê Deus trazendo de volta o povo do reino de Judá. Eles compunham o reino de Judá,
mas eles faziam parte de todas as tribos de Israel. Deu para entender? Talvez tenha ficado um pouco confuso. Não, acho que deu pra entender, sim. Tá, beleza. Então, a gente vê que Deus, ele preserva o seu povo e preserva a sua aliança. Ele, né, por mais que a desobediência do povo dele, tanto o povo de Israel quanto o povo de Judá, essa desobediência levou ao exílio, fez com que eles fossem levados cativos, Deus ainda assim preserva o remanescente do seu povo, preserva, como se fosse assim, né, tipo, ele guarda, não vou achar a expressão boa para isso agora, mas ele deixa guardado uma parte do seu povo que era fiel a ele e que iria adorá-lo, queria servi-lo, queria ser restaurada, né, plenamente, como um povo, como uma identidade do povo de Deus. E aí só uma coisa a respeito da questão dos reis, né? Óbvio, a gente não vai entrar em detalhes aqui porque a gente está fazendo um panorama do livro de primeiro e segundo, dos livros, né, de primeiro e segundo Crônicas, e tem muitos capítulos. Vocês viram aí, tem capítulo 34 de segunda Crônica, se não me engano, ele tem 36 capítulos, né? É isso, 36, e o livro de primeira Crônicas também é grandinho. E eles vão narrar as histórias de todos os reis, tanto de Israel quanto de Judá. E se vocês lembrarem, né, a gente já comentou lá na primeira revista, no comecinho do ano passado, que os reis, o Reino do Norte só teve reis que foram infiéis a Deus. Eles ficaram todos conhecidos como reis que não obedeciam à vontade de Deus. E o Reino do Sul, eventualmente, dos 20 reis que existiram, 8 foram fiéis a Deus, né? 8 fizeram aquilo que era bom perante os olhos de Deus. E aí, então, acho isso muito interessante, a revista comenta aqui, né? O cronista, o autor das crônicas, relatou como os descendentes infiéis de Davi haviam rompido a aliança com sua desobediência, né? Por meio da idolatria, da prostituição, do sacrifício de crianças e tudo mais. Mas o cronista também faz referência aos reis que foram fiéis a Deus. E todos esses reis, tanto os infiéis quanto os fiéis, foram avaliados de acordo com as exigências da aliança. A aliança, né, que Deus fez com o seu povo através da lei de Moisés. É essa lei que serviria como guia, né, e como condutor para o povo de Israel para poder saber se eles estavam fazendo aquilo que era certo aos olhos de Deus. Esses reis todos foram avaliados como bons ou maus através das exigências da aliança, as exigências da lei. E a obediência, ela é enfatizada, né? Ela está colocada ali como parte principal a respeito na adoração do Senhor. Não se deve adorar a Deus com prostituição cultual. Não se deve adorar a Deus com idolatria. Não se deve fazer ídolos, fazer postes, fazer o que quer que seja para poder adorar a Deus. Deus deve ser adorado no seu templo, e essa instrução, né, que Deus passa para Davi, para Salomão, a respeito da construção do templo, e isso é muito importante para nós hoje, porque às vezes a gente acha que a gente pode servir a Deus de qualquer jeito, adorar a Deus de qualquer forma. Não, existe uma forma de adorar a Deus, e a Bíblia nos ensina que forma é essa. Então a gente tem que ser fiel, principalmente na adoração a Deus, porque o que levou Israel à sua condenação e ao exílio foi a adulteração na forma de adorar a Deus, ou o abandono, né, do culto que é correto a Deus. Fechou? Ficou claro tudo? Alguma dúvida, algum comentário? Acho que tá de boa. Bora seguir, então. Agora, a gente estava diante... A gente não, né? O povo de Judá, os judeus, estavam diante de uma nova realidade. O rei era um rei estrangeiro, não fazia parte do povo de Deus, do povo escolhido, do povo da aliança, e ele morava num lugar distante. O templo em que eles adoravam a Deus estava destruído. Como eu falei, ele tinha sido destruído, né?
Lembra que a gente até comentou na aula de Daniel, que quando Belsazar, ele vai lá, faz aquela festa, e aparece a mão que escreve na parede, ele pega os utensílios que eram do templo e usa, né? Então, assim, o templo tinha sido saqueado, depois ele foi queimado, destruído, derribado e tudo mais. Ou seja, aquilo que representava o governo da parte de Deus, que era o rei instituído por Deus, e aquilo que representava a presença de Deus, que era o templo, não existia mais na terra de Israel. O rei era um rei que não cria em Deus e o templo estava destruído. E agora, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai adorar a Deus? Como que a gente vai confiar que essa liderança vem da parte de Deus mesmo? Por que que a gente não deve, vamos pensar assim, né? Se está tudo contra aquilo que a gente vivia antes, por que a gente não deve se rebelar e tentar conquistar tudo e fazer as coisas acontecerem da forma como eram antes? Então, os livros, né, em Crônicas, vão relembrar o povo de Israel aquilo que era principal e aquilo que deveria ser feito. Eventualmente, né, como eu falei, a gente vai estudar Esdras e Neemias, a gente vai ver a reconstrução do templo, a reconstrução da cidade de Jerusalém. E como isso vai ter um papel importante, né, na identidade do povo e na adoração a Deus mesmo, né, por parte do povo. Mas então vamos lá, 1 Crônicas 29, 11 e 12. Você pode ler para a gente de novo, Vinícius? Posso sim. Calma aí, 29. 11 e 12. Aqui. Ó Senhor, a ti pertencem a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Tudo que há nos céus e na terra é teu, ó Senhor, e este é teu reino. Tu estás acima de tudo. Riqueza e honra vêm somente de ti, pois tu governas sobre tudo. Poder e força estão em tuas mãos, e cabe a ti exaltar e dar força. Olha só, então. Essa mensagem é escrita, né? É uma fala de Davi, quando ele louva a Deus pelas ofertas para a construção do templo que tinham sido reunidas, queria deixar para Salomão construir o templo, e ele fala que Deus é soberano sobre tudo, Deus é dono de tudo. Tu estás acima de tudo, tudo que há nos céus e na terra é teu, ou seja, tudo pertence a Deus. E isso era algo essencial para estar na mente dos judeus. Era algo que eles não deviam esquecer. Por quê? A história de Esther também vai nos ensinar isso, que o povo ele tinha uma sensação de que Deus só tinha poder na terra prometida. E isso é uma sensação errada, claro, né? Mas eles tinham um entendimento, eles pensavam dessa forma. Deus ele só é Deus limitado a um território geográfico, ele só é Deus ali no território de Israel, aqui fora a gente está abandonado à nossa própria sorte. E não é assim, não é isso. O livro de Daniel, o livro de Esther, né, e o livro das Crônicas vai ensinar isso para gente, que Deus, ele é Deus em qualquer lugar. Se ele é o dono de tudo, se ele é o dono do universo, por que ele teria poder para poder abençoar o seu povo só na terra de Israel? Não faz sentido. Você está limitando o poder e a ação de Deus. E da mesma forma, né, a gente hoje não pode achar que Deus ele está limitado aí por conta da pandemia. Tipo, porque, sei lá, vamos viajar aqui. Porque as pessoas têm ido menos na igreja, então as pessoas têm orado menos e Deus perdeu o poder. E aí a pandemia entrou e o mal no mundo entrou. Não é assim que as coisas funcionam. Deus ele é o dono de tudo, ele conduz a história segundo a vontade dele. Ele é soberano. E aí o versículo 12, né, vai apontar também para essa questão do reinado, para a liderança, para os governantes. Poder e força estão em tuas mãos e cabe a ti exaltar e dar força. Deus coloca como autoridade quem ele quer. Ele exalta e dá força para quem ele quer. Se Deus quis dar força para Nabucodonosor conquistar o povo de Israel e subjugar eles, é porque Deus quis. E o povo, e isso era para juízo do povo. Se depois Deus quis levantar Ciro para poder conquistar a Babilônia e libertar o povo de Israel, Deus é soberano. Deus cumpriu a sua palavra, a sua vontade, e estava ali ao lado do seu povo. Ele tem poder.
Deus colocou hoje, ao redor do mundo inteiro, governantes que têm tomado decisões boas e ruins a respeito do controle da pandemia, vamos dizer assim, né, e tantas outras coisas. E Deus continua soberano sobre tudo isso. É Deus quem dá o poder, é Deus quem engrandece, é Deus quem dá força. E a gente precisa confiar plenamente nele. A gente não tem que achar que Deus nos abandonou, ou que se a nossa realidade tá alterada agora, está perdida, Deus se esqueceu de nós. Não, isso não é verdade. Deus permanece ao nosso lado. Deus está conosco. E a gente, então, precisa confiar nessa palavra, confiar nesse Deus grandioso a quem a gente adora. E aí, a outra coisa, né, que vai relembrar o controle soberano de Deus e que o templo, como estrutura, não era necessário para a ação de Deus. Deus agia independentemente da presença do templo, ele agia independente de ter um rei instituído por ele, assim, né, tipo, um rei sobre a nação de Israel, sem ser um rei estrangeiro. Está lá em 2 Crônicas 36, 22. Júlio, você abre lá para nós? Opa, beleza, só um momento. Segunda Crônicas 36, versículo 22. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor Deus tinha dito pela profecia, pelo profeta Jeremias. O Senhor tocou no coração de Ciro e este ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino, por escrito e também por meio da leitura em público, este decreto. Pode ler o 23 também. Ah, tá. Eu, Ciro, da Pérsia, rei da Pérsia, declaro o seguinte: o Senhor, o Deus do céu, me fez governar do mundo inteiro e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na região de Judá. Eu ordeno que todos vocês que são o seu povo vão a Jerusalém e peço que Deus esteja com vocês. Olha que coisa maluca. Um rei que não fazia parte do povo de Deus estava autorizando os judeus a voltarem para Jerusalém e reconstruírem um templo para Deus. Olha que coisa maluca. Somente Deus poderia fazer. Maluca aos nossos olhos, é claro, né? Mas que coisa perfeita que Deus fez. E agora, se a gente for ler lá, que o Júlio leu aí no versículo 22, né? Citando a profecia de Jeremias 29, 10. Eu vou ler aqui para vocês verem. Assim diz o Senhor: vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa. Então, Deus cumpre a promessa que ele tinha feito ao povo de Israel por meio de Ciro. Pergunta sincera agora, vocês acham que Ciro tinha ouvido falar de algum Jeremias ou de alguma profecia que 70 anos depois daquele tempo de que o povo de Israel foi exilado, eles voltariam para casa? Ciro sabia disso? Sinceramente, sim. Vocês acham que Ciro sabia? Então, né? Assim, eu só acho que não, né? Muito bem, achou certo. Ciro ele não tinha ideia disso. E Deus usou a vida de Ciro para poder libertar o povo. Ele liberta e ele dá condições, ele dá recursos para o povo reconstruir o templo. Gente, olha que coisa maravilhosa. Aquilo que parecia ser um caos, parecia ser perdido completamente, Deus transforma num momento, o exílio, né? Um momento de arrependimento, um momento de voltar à verdade, de voltar àquilo que era a promessa de Deus para o seu povo, e ele usa meios para poder
libertar esse povo e abençoar o povo de uma maneira extraordinária. É maravilhoso a gente ver o agir de Deus assim na história do povo dele, né? E, de novo, me deixa muito maravilhado ver, tipo, alguém que nunca tinha ouvido falar de Deus, assim, que nunca, muito menos teria ouvido falar de Jeremias, estava cumprindo aquilo que Deus já tinha falado. Isso aponta para a gente, né, aquilo que eu coloquei ali no pontinho, antes do fim já havia um fim. Deus já havia determinado, através da profecia de Jeremias, que o sofrimento não seria eterno, né? Que o exílio duraria 70 anos. E como eu falei, Daniel comenta isso lá em Daniel capítulo 9. Eu vou confirmar para poder não falar besteira. É 9 mesmo? Isso. Ó, Daniel 9, 2. Era 1 e 2. Era o primeiro ano do reinado de Dario, o Medo, filho de Assuero, que se tornou rei dos Babilônios. Nesse primeiro ano, eu, Daniel, ao estudar a palavra do Senhor, revelada ao profeta Jeremias, compreendi que Jerusalém deveria permanecer desolada por 70 anos. Ou seja, Daniel também, né, referencia essa passagem de Jeremias. E a gente vê que Deus cumpre aquilo que ele fala através dos seus profetas. E isso lembra para nós que Deus vai cumprir tudo aquilo que ele promete para nós. E olha uma promessa muito linda que está no versículo logo a seguir dessa profecia de Jeremias sobre os 70 anos. Depois do tempo de exílio, depois do tempo de sofrimento, Deus completa, né, o finalzinho do 10, versículo 11. Eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhe fiz, e os trarei de volta para casa. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Talvez esse versículo 11 aí seja bem conhecido, né? Vocês já devam ter ouvido falar nele. Até eu comentei ele algumas vezes já nas aulas, nas outras programações da UPA. Mas isso serve de consolo para a gente hoje também. A gente pode achar que a gente está vivendo um período de desolação muito grande. A gente pode estar meio perdido. Mas lembrem-se, Deus sabe os planos que Ele tem para nós. São planos de bem, não são planos de mal. Deus não está fazendo isso porque Ele é a criança com a lupa queimando as formiguinhas no formigueiro com a luz do sol. Deus não é um Deus malvado que colocou a pandemia só para poder se alegrar com o sofrimento dos seres humanos. Não é nada disso. Deus é um Deus maravilhoso, um Deus que promete a proteção e o cuidado dele para o seu povo. Vai haver dificuldades? Vai. Vai haver sofrimento? Vai. Por consequência do pecado da humanidade. Mas Deus permanece ao lado do seu povo. E qual que é a profecia, se Jeremias tinha feito a profecia a respeito do fim do exílio, a gente tem uma profecia a respeito do fim da pandemia? Não exatamente, mas a gente tem uma profecia a respeito do fim dos tempos. A profecia de que Jesus vai voltar, a profecia de que o retorno dele vai ser maravilhoso, porque vai nos levar a viver eternamente com Deus. Então, é isso que tem que trazer esperança para nós. É isso que tem que alegrar o nosso coração. Vai haver sofrimento no mundo? Vai haver dificuldade? Vai, porque isso é consequência do pecado. Quem até assistiu, né, a fala, a abertura da EBD hoje com o presbítero Pedro, ele comentou a respeito disso, né? O surgimento do mal, a existência do mal na história da humanidade. O mal, o sofrimento, eles vão existir, porque é consequência do pecado. Mas Deus tem um plano perfeito para nós. E esse plano é de nós vivermos com Ele eternamente. E aí, para poder fechar agora, segundo Crônicas 7, de 11 a 12. Júlia, você pode ler para a gente? Posso. Peraí que eu tô abrindo. Segunda Crônicas 7, de 11 a 22. Isso. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor, na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva,
ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja meu nome perpetuamente nela. Estarão fixos meus olhos e meu coração todo dia. Quanto a ti, se andares diante de mim como andou Davi, teu pai, e fizeres segundo tudo que ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vós vos desviareis e deixares os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes, e servides a outros deuses e os adoradores, então arrancarei de minhas terras que vos dei. E essa casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe de minha presença, e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Desta casa agora tão exaltada, todo aquele que se pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com essa terra e essa casa? Responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram aos outros deuses, e os adoraram, e os serviram. Por isso trouxe sobre ele todo esse mal. Muito bom. Valeu, Júlia. Daí, até no final, né, a partir do versículo 17, a gente vê aquilo que a gente já comentou a respeito da promessa que Deus tinha feito com Davi e que Deus também faz com Salomão, né, de, segundo a fidelidade deles, manter um trono eterno, que se cumpre e se completa em Jesus, né, e aquilo que a gente comentou também sobre o fato de a destruição do templo ter acontecido ser consequência do pecado e do abandono a Deus por parte do povo, né? Ele fala: se você e seus descendentes abandonarem os meus mandamentos, adorarem outros deuses, arrancarei o povo desta terra e rejeitarei o templo, e o templo será destruído, né? E o templo, de fato, foi destruído. A gente está vendo que a gente percebe, né? Tipo, isso é uma explicação para o povo, para relembrar o porquê deles terem sido levados distantes e do templo ter sido destruído. E agora isso é um motivo, então, né, uma motivação para que eles sejam obedientes e fiéis a Deus. E aí talvez esse versículo 14 seja um dos mais conhecidos aí, né, de 1ª e 2ª Crônicas. Com certeza vocês já ouviram falar desse versículo na igreja ou em alguma outra coisa, e é um versículo muito conhecido. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter de seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Um versículo bem icônico aí, né? E aí, então, ó, já meio que respondi, mas vamos lá. Qual que é o passo a passo? Segundo o próprio Deus, porque lembre-se que é Deus que está falando aqui nesses versículos. Segundo o próprio Deus, quais são as ações que o seu povo deve fazer para experimentar o perdão, o cuidado e a proteção divina? Sei que vocês conseguem responder, gente, vamos lá. E eu botei a primeira letrinha para poder ajudar também. Nossa, Agar, calma aí. Pode conferir aí no versículo 14. Pode colar, não tem problema não. Então, beleza, peraí, deixa eu ver aqui. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, Se humilhar. se humilhar. Então, o primeiro passo é se humilhar. E aí, no caso, então, é você botar uma melancia na cabeça e uma fralda e sair andando na rua? É isso que é se humilhar? Provavelmente você vai ser humilhado, mas não é disso que se humilhar se trata.
Se humilhar expressa, é um significado, né? Uma expressão que mostra para a gente a contrição, ou seja, você olhar para você mesmo, entender qual é a sua posição diante de Deus, diante desse Deus maravilhoso e todo-poderoso, e reconhecer essa dependência, reconhecer que sem Deus você não é nada. É isso que é se humilhar diante de Deus. Qual que é o segundo passo? Começa com O. Calma aí, qual que é o versículo mesmo? Deu uma perdida aqui. 2 Crônicas 7,14. Agora eu não tô muito lembrado, mas as únicas coisas com O que eu consigo pensar, e desculpa, tá? Mas eu vou acabar chutando. Ou é orar ou é obedecer. É orar, isso aí. Então, a gente é chamado, né, depois da humilhação, depois de entender quem a gente é orar. É buscar a Deus, né? Orar seria pedir a ajuda dele nesses tempos de necessidade. Mas não só isso, né? A gente tem aquela velha história, tipo, Deus é como será que tem gente que acha que Deus é um caixa eletrônico? Quando você já está com dinheiro na carteira, você nem pensa nele, você nem lembra dele, nem sabe que ele existe. Mas aí, quando a carteira fica vazia, você precisa ir no caixa eletrônico, aí você lembra que Deus existe e vai lá pedir. Não é assim que funciona. A gente tem que buscar Deus em todo o tempo, né? E buscar Ele mais intensamente nesses períodos de dificuldade, pedindo para que Ele molde o nosso coração, para que Ele transforme a nossa forma de viver, né? E mude a nossa realidade, mude o nosso coração. Aí até vou pedir a ajuda do Júlio e do Vinícius aí, aquilo que eu comentei uns tempos atrás, né, sobre oração. A oração muda as coisas? Se eu orar, eu vou estar mudando a vontade de Deus ou fazer Deus mudar de ideia? Qual que é a resposta aí, meninos? Me ajuda aí. Não, então, pode crer. É o seguinte, pelo que eu tinha entendido, né? Querendo ou não, não. O que Deus decidiu, está decidido, e a oração em si, se você estiver pedindo alguma coisa ou não, a coisa em si no futuro não vai mudar. Mas a oração é importante, né? Pelo que eu entendi, porque, primeiramente, né, é uma relação com Deus, mas o que eu entendi é uma coisa, acho que eu achei bem legal, a frase que você falou, é. A gente não faz a oração para mudar o futuro, e sim para mudar nosso coração perante, né, como posso dizer, para esse futuro, entendeu? Isso é muito, muito, muito louco, interessante de se pensar. Quer falar alguma coisa, Vinícius? Não, o Júlio falou tudo já. Beleza. Mas é isso, né? A oração, ela não muda as coisas. Ela prepara o nosso coração, né? Para a vontade de Deus, das coisas que ainda vão acontecer. Então, através da oração, a gente se acalma e recebe, né, a paz que vem de Deus para o futuro que vai vir. Seja um futuro de dificuldades ou um futuro de alegrias, mas Deus prepara o nosso coração. Terceiro passo, então, humilhar, orar. O terceiro passo começa com B, Buscar. buscar. Então, a gente se humilha, a gente reconhece que a gente não é ninguém, que a gente depende de Deus, a gente ora nessa dependência e a gente busca a presença de Deus. Buscar é adorar, buscar a Deus com essa fidelidade, com esse fervor, desejar estar na presença dele, ler a Bíblia e se alimentar, ter esse relacionamento com ele. É isso que a igreja precisa fazer, principalmente nos tempos de dificuldade, né? Deus está falando esse versículo, está falando esse trecho aqui, ele conversa com Salomão, falando, se houver dificuldades, o meu povo, nesses períodos de dificuldade, se o meu povo se humilhar, orar e me buscar, eu vou ouvir. Mas ainda tem um quarto passo. Que quarto passo é esse? Converter. Converter. Se converter dos seus maus caminhos. Ou na NVT ele fala, né? Afastar-se dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus maus caminhos, todas essas coisas têm lá a sua semelhança, e isso aponta para a nossa mudança de atitude, né? De
de pecado e desobediência para obediência. Lembrem, né, aquilo que a gente já falou tantas vezes aqui, o povo de Israel sofreu o exílio por conta da sua desobediência a Deus, por ter abandonado a adoração correta a Deus, por ter se prostituído, né, adorando outros deuses e tudo mais. Então, o que Deus quer do seu povo é humildade, oração, busca a Ele e arrependimento, conversão. É isso que Deus deseja. E tudo isso resume aquilo, a outra palavra com o que o Júlio falou, né? Obediência. Obediência a Deus. Mas esse versículo é um versículo muito bom, se vocês puderem relerem ele mais vezes depois, 2 Coríntios 7,14. Ele é um versículo muito bonito e muito precioso, né? E gravar ele tem lá sua importância. Então, tem outra frase que é interessante aqui, que a revista fala. O alívio das privações, ou das dificuldades, né, enfrentadas pela comunidade restaurada, viria somente se os exilados que haviam voltado para a terra prometida cumprissem essas condições: humilhar, orar, buscar e converter. Deus está atento à nossa vida, à nossa situação e às nossas dificuldades. Ele sabe o que está acontecendo. E nosso pedido a Deus, né, por auxílio, a nossa oração, o nosso clamor não vai ser ignorado. Só que não tem que ser um clamor vazio, tem que ser um clamor sincero. E para ser um clamor sincero, é necessário ter humildade, é necessário ter conversão, arrependimento e oração e busca sincera ao nosso Deus. Esse é o passo a passo para a gente experimentar o perdão, o cuidado e a proteção divina, mesmo nos tempos de dificuldade. Então, aplicando, né, todo esse panorama muito rápido de 1º e 2º Crônicas, eu estou impressionado que eu consegui falar de dois grandes livros da Bíblia ainda, acho que tem mais de quase 40 capítulos em 1 hora. Mas você consegue ver que o nosso mundo passa por uma situação meio parecida com isso hoje que a gente está falando? Você consegue perceber, né, que o caos e a maldade que a gente está vivendo na nossa realidade é consequência do pecado e de viver distante da vontade de Deus? Vocês veem isso nos noticiários, na realidade? Acho que sim. É claro, é nítido. Tem gente que fala, né, que parece que você liga a TV ou pega quando as pessoas pegavam a folha de jornal, né, parecia que estava pingando sangue, de tanta maldade que existe no mundo, e tanta maldade que é noticiada. Mas qual que é a solução? Lembra lá, eu vou falar de novo, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. As dificuldades que nós passamos no Brasil são consequência direta do pecado dos brasileiros. Fato. A gente vê, né, a corrupção moral, a corrupção na política mesmo, tudo isso desagrada a Deus. E o que Deus quer que o seu povo faça, por mais que o Brasil inteiro não seja cristão, aqueles que no Brasil são cristãos precisam humilhar, orar, buscar a Deus e se converter de seus maus caminhos. Começa em nós, a gente não deve apontar o dedo para o outro falando, você está vendo? Você está pecando. Falar, o presidente está pecando, o governador está pecando, o prefeito está pecando. Não, começa em você, aponta o dedo para você primeiro. Reconheça os seus erros, reconheça os seus pecados, se converta dos seus maus caminhos, e então busque a Deus e peça para Ele transformar a nossa realidade. E aí, então, para fechar, lembrando lá do começo, né, a gente viu que, às vezes, a mãe precisa pedir para a gente alguma coisa, muitas vezes, para a gente finalmente ouvir e obedecer. Deus, através do livro de Crônicas, repete a história para os judeus. A história que já tinha sido contada em 1º e 2º Samuel e tinha sido recontada em 1º e 2º Reis. Então, já tinha acontecido a história e ela foi contada 2 vezes. Agora, na 3ª vez, ela é contada em 1º e 2º Crônicas.
para lembrar o povo a respeito da fidelidade e da necessidade de ser fiel a Deus, não corromper, não trair, né, não quebrar a aliança e não corromper a obediência. E aí, quando Jesus finalmente veio para os judeus, o que, que eles fizeram? Eles ignoraram. Ignoraram o aviso, ignoraram as leis, os profetas, ignoraram tudo. Será que essa, hoje, é a primeira vez que você está ouvindo essa mensagem, está ouvindo essa história, está ouvindo isso que eu estou falando aqui? Provavelmente não. E será que talvez essa não seja a hora de você prestar atenção de vez e dar ouvidos ao que Deus está falando? E isso, gente, eu não estou falando tipo, para vocês, tipo, ó, apontando, você está errado, você está pecando. Aquilo que eu acabei de falar começa em mim. Quando eu estava preparando essa aula, chegar nessa conclusão me deixou muito chocado. Porque tantas vezes eu ouço, eu falo dessa mensagem, eu falo dessas coisas, falo sobre o pecado, falo sobre arrependimento, e eu continuo pecando. Eu continuo errando, eu continuo fazendo aquilo que desagrada a Deus. E é pesado perceber que Deus tem falado a mesma coisa para mim repetidas vezes e eu não tenho dado ouvidos. Talvez não, certamente. Essa é a hora de prestar atenção de vez, dar ouvidos à mensagem de Deus. E eu convido a vocês a fazer o mesmo. Ouçam essa história, ouçam a voz de Deus, oro para que o Espírito Santo fale ao coração de vocês e que vocês não neguem aquilo que é da vontade de Deus, mas que vocês cumpram, obedeçam, se humilhem, orem, busquem e convertam-se dos seus maus caminhos. Não porque eu estou falando, mas porque o Espírito está falando para vocês e que seja para a glória de Deus. Amém? Amém. Amém. Vou estar orando então para a gente encerrar. Beleza. Deus, muito obrigado por esse dia, meu Pai, obrigado por essa aula, obrigado pela tua palavra, Pai, que nos confronta, mostra que a gente tem errado, mostra que a gente tem pecado contra o Senhor tantas e tantas vezes e te desobedecido, Pai. Não permita que a gente saia dessa aula de hoje surdo, como os judeus foram tantas vezes, ó Pai. Como ouvindo a história, ouvindo as suas promessas, ouvindo a respeito da tua proteção e do teu cuidado sobre o teu povo. Ignoraram tantas e tantas vezes, ó Pai. Não permita que a gente faça isso, mas nos ajude a nos converter dos nossos maus caminhos. Nos ajude a nos humilhar, a buscar o Senhor de verdade, ó Pai, a orar com sinceridade de coração, ser transformados pelo teu evangelho. Pai, faz a tua vontade nas nossas vidas, transforma o nosso coração e nos ajude, Deus, a cumprir a tua vontade dia após dia. Essa é a nossa oração, Deus, a começar em nós. Mostra os nossos erros, sonda os nossos corações e mostra também o caminho para poder te agradar. É isso que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso, pessoal. Bom domingo para vocês. Que Deus nos abençoe. Bom domingo.